Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora? É isso! Eu sabia! Guaxaverso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, faz O Guaxa sabe o que faz. O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo. Todos O Guaxaverso vão sempre conhecer existiu. o Então nós finalmente Eu quero provamos entender o a existência do Guaxaverso. Alguém me explica o que é o Guaxaverso? Pessoal, não existe Guaxaverso. Eu acredito no Guaxaverso. Mas supondo que ele exista. Guaxaverso, onde o que não existe é debatido. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, o narrador, produtor, idealizador e podcaster do Realidade Palavras do Guaxinim. Pode ser guardião também. Eu vi numa live do Beholder que o mestre do Cthulhu eles chamam de guardião. Guardião é legal, né? Pra quem não sabe, o Guaxaverso é nosso antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir teorias do último episódio. No caso, o episódio 68, Primeiro Contato. É engraçado que muitas vezes eu faço episódios mega elaborados, planejados, como o próximo da semana que vem, que é o meu xodó, é o meu favorito, assim, desse ano, e vocês acham legal. E um podcast como esse, o Primeiro Contato, em que eu preparei mais uma ideia geral e fui seguindo o meu coração e o que os jogadores iam fazendo, ele é um podcast que muita gente definiu como um dos seus favoritos. Então, se eu acho que entendo do RP Guaxa, que eu entendo de vocês, na verdade eu não entendo. E que bom que vocês gostam dos episódios, a ponto, como fez o nosso querido amigo André Trapani, de escrever uma reflexão sobre a ética a partir deste episódio. Esse texto ainda não saiu no Portal Deviante, vai sair, mas como ele comentou que ia fazer, e eu tenho superpoderes no portal, eu posso ver todos os posts de todo mundo, então eu fui lá ler e o texto é incrível. Então eu quero agradecer muito ao carinho dele. Acho que ele deixou um comentário aqui no post também, vou dar uma olhada. Por sinal, 30 comentários. Eu vi que tem alguns comentários que são comentários em cima de comentários, que daí eu vou dar uma passada mais rápida. Muito obrigado ao carinho de vocês. Cada vez mais os posts com mais comentários. Talvez porque cada episódio tem mais comentários. Talvez porque cada episódio tenha mais gente que chegou nos semanais, como teve gente ali que comentou que foi o que aconteceu. Talvez porque este episódio realmente tenha despertado em vocês o interesse, a vontade de perguntar. Antes de ir para as perguntas de vocês, lembrar que agora o RP Guaxa tem canecas. 4 modelos maravilhosos, um para cada um dos Cavaleiros do Bicho e uma pro teórico do Guaxaverso. Essas canecas estão à venda lá no Mundo Fã e você encontra o link aqui no post. Quem comprou sua caneca, gente, posta nas redes sociais, posta lá no Instagram ou no Twitter e marca o RP Guaxa, marca o Marcelo Guaxinim, que sou eu, né? Pra eu ver as fotos, pra eu dar o RTzinho bonitinho. No Twitter eu tô dando RT, o Instagram às vezes eu esqueço de olhar, mas marca a gente lá. Muito obrigado, eu fico muito feliz com o pessoal que tá mandando foto. Se você comprou a sua, manda também. Fala em rede social, segue a gente, @MarceloGuaxinim, @RPGuaxa, tanto no Twitter quanto no Instagram. E agora vamos às perguntas. O Ezron Silva colocou: caramba, que episódio tenso, tá? Jorge Marcos Santos Silva: caraca, Guaxa, que aflição senti nesse episódio. Cheio de dúvidas e incertezas, maravilhoso como sempre. Mas foi tanta coisa que até fico perdido nas perguntas. Vamos lá, quais são as perguntas dele? Qual a sua inspiração para essa campanha? Claro que algumas parecem óbvias, mas senti falta de ouvir como surgiu a ideia da aventura. A ideia da aventura surgiu, muita gente pedia aventuras espaciais desde a época do Sangue no Espaço. Foi nossa primeira e única até aquele momento aventura no espaço. Muita gente pedia histórias assim, então eu pensei em uma história espacial. Tem inspiração do Dead Space, da própria mineração, e também como eu já usei essa referência antes, para mostrar que são mundos irmãos, talvez? E, sei lá, milhares de filmes em contato de aliens com seres humanos. A minha ideia inicial era essa. Ele continua: eu não senti muita maldade nos seres cinzas. Eles eram algum tipo de cientistas? Tinham realmente a intenção pacífica que demonstravam? Ou era apenas uma artimanha? Os seres cinzas, né, os alienígenas, eles tinham uma missão científica ali. O André Trapani, como eu falei, ele mexe com essa parte de ética ou não ética dos humanos e dos alienígenas. Lá no texto dele, volto a recomendar que vocês leiam. Mas na ideia da aventura, para os alienígenas, o que eles estavam fazendo não era errado. Eles tinham um motivo para fazer o que estavam fazendo. Eu vou guardar o motivo para mim
pra usar numa aventura futura, espero que entendam. A mãe deles foi aprimorada pelos cinzentos ou eles simplesmente desmontaram e não sabiam como montar de volta. Já fiz isso com eletrônicos. Então, ela foi melhorada. Ela recebeu um upgrade ali. O medo da Ali de voltar era pelos experimentos que sofreu ou tinha algo mais? Um pouco dos dois. Ela realmente foi alvo de experimentos. Ela não foi muito respeitada pelos seus colegas. Ela não gostava deles, nem da maneira que ela era tratada lá. Ela era quase uma cobaia mesmo deles. Como eu falei, a missão deles científica envolvia analisar não só esta raça diferente que eles analisaram, como eles estavam estudando a própria raça ali. Então eles nem se importaram em estar cedendo a companheira deles, né? Porque para eles o que valia ali era a ciência. Provavelmente eles estão errados, mas não porque eles eram malignos. Eles simplesmente não tinham essa noção. O que se passou com eles na Nova Rússia mais à frente? Eu não sei. Talvez uma aventura futura conte? O que teria acontecido caso os jogadores tivessem agido de forma pacífica e tranquilo? E claro, o que aconteceria caso voltassem para a Terra com a Ali ou a Samara e todas as demais informações. As informações foram enviadas para a Terra. Isso provavelmente vai gerar uma outra aventura. Se eles tivessem sido pacíficos e entregue a Ali, eles teriam voltado com a tripulação original e teria terminado com aquela pulga atrás da orelha de se a Ada, né, se a mãe ainda é a mãe. Os alienígenas, a princípio, não seguiriam a nave para a Terra, porque o que quer que eles estejam buscando, eles encontraram. Fica a dica do que pode ser. Você pensa que agora que a humanidade já sabe de tudo, as próximas interações dos dois povos serão pacíficas ou não? Do lado dos alienígenas, eu acredito que sejam pacíficas. Do lado dos seres humanos, não. A meia aventura é muito interessante e a dificuldade dos jogadores de acreditar numa possível interação pacífica e as reações de agressão e medo, simplesmente incrível. Parabéns a todos. Assim, como eu falei, foi um episódio que eu tinha algumas ideias gerais, mas não tinha cenas prontas, nada. Eu tinha a ideia de quem eram os alienígenas, como eles iam agir, o que eles queriam trocar e por quê. Mas grande parte da grandeza do episódio vem dos jogadores, então eu só posso agradecê-los. Novamente grato pela história, um forte abraço e até logo. Até, meu querido. Dário Carvalho. Ótimo episódio, bem tenso, serei breve nas dúvidas. Esse episódio tem alguma ligação com os eventos de Eva e Sangue no Espaço? RP Guacha 26 e 19, respectivamente, todos se passam na mesma linha. Ou seja, eles não têm relação direta, mas indiretamente é um mesmo mundo ali. E pensa em fazer alguma aventura no futuro dessa aventura, onde os exploradores humanos finalmente chegariam em Nova Rússia? Sim, é uma das possíveis ideias que eu tenho anotada. O André Trapani, que eu citei lá em cima, ele colocou: vou comentar aqui para juntar com a pergunta do Dário. O planeta que eles chegaram no final é o mesmo do Eva, talvez alguns anos antes daquele episódio, já que você menciona que os humanos têm a intenção de ir para lá em algumas décadas. É o mesmo planeta? Pô, seria muita coincidência ter dois planetas similares à Terra, próximos à Terra. Muito provavelmente é o mesmo planeta. Também queria saber se acertei a referência do nome Samara. Ela se identificou porque ela também morreu, entre aspas, em outras pesquisas e depois reviveu? Cara, esse é um motivo tão bom, que eu queria poder dizer: é isso, eu sou um gênio. Mas a minha filha, ela vê vídeos no YouTube. Ela nunca viu o filme da Samara, mas em vídeos de YouTube desses de trollagem, de bobiça, eles colocam às vezes a Samara para como o susto, já que ela é um monstro, entre aspas, que basicamente é uma mulher de cabelo molhado pra frente, né? Então a minha filha de 7 anos gosta muito da Samara, sem nunca nem ter visto um filme. Então a referência, o motivo de usar a Samara é porque a minha filha gosta e eu coloquei ali um pouco nessa história. Então Samara é só por isso. E a menina não queria se chamar de Ali, que vem de Alien, né? Ela queria escolher outro nome e dos filmes que me passou na cabeça na hora veio a Samara. Pergunta de bastidores: os jogadores tomaram tantas decisões importantes para o andamento da trama que parece que esse episódio poderia ter ido para muitos caminhos, completamente diferentes. O quanto do que aconteceu você planejou? Tinha deixado bem aberto a aventura? Tinha pensado em algo bem diferente? O quantos outros caminhos possíveis você está disposto a revelar? Como eu falei, não, assim, existem dois tipos de aventura, gente. Aquela que eu planejo muita coisa, que eu escrevo o nome de NPC, que eu faço ideia de possíveis cenas, de pra onde tal história vai, e normalmente eu deixo só o final mais aberto. Essa não. Essa realmente, eu tava no meio de um bloqueio criativo grande, me surgiu a ideia, eu coloquei ela em linhas gerais,
jogadores explorando um meteoro, né, um asteroide, vão se deparar com uma raça alienígena que quer trocar uma alienígena deles por uma da nave dos jogadores. Esses alienígenas precisavam fazer essa troca, ou no mínimo recolher uma das pessoas lá dentro, talvez recolher uma fêmea daquela espécie. Fica aí que eles deram atenção, quem ouviu o episódio novo, eles deram atenção tanto pro personagem da Fernanda quanto pra mãe dela, pra NPC, e não deram bola diretamente para os dois rapazes. Eu sabia isso. Pra onde ia, o que ia acontecer, mesmo a ideia do quadradinho que gera um mapa estelar foi improviso na hora, sabe? Essa aventura ela tava bem aberta e ela poderia ter ido pra 1000 lugares diferentes. Eu só sabia que eles iam para um planeta igual à Terra no final, quando eles perguntaram se tinha algum planeta próximo que eles podiam usar. Eu deixei aberto a este ponto. Então, não, eu não tinha muito controle, não, eu não sabia muito para onde ir. Mas ficou incrível, né? Isso é bom. O próprio Felipe Xavier ainda comentou o comentário do André Trapani, como disse o Drax em Vingadores, porque Samara, eu também quero entender. Como eu falei, cara, esse é um episódio que eu podia pegar todas as ideias de vocês e colocar, eu sou um gênio. Mas não, gente. Foi uma história coletiva ali. Eu tive boas ideias? Tive, tá? Eu sou um gênio no episódio 46. Eu gosto muito daquele episódio. Mas aqui eu só dei sorte, eu acho. Felipe Lemes comentou, que episódio maravilhoso. Deu para sentir a dificuldade em cada decisão tomada. Uma aflição com a incerteza do que poderia acontecer com a volta para casa. Ou se os pequenos fossem vingativos. E ele continua. Dúvidas? Como já perguntaram sobre a relação com os episódios 19 e 26, eu gostaria de saber se o fato de ter naves explorando a galáxia, então, a Terra principal deve ser evoluída tecnologicamente. Pode ter relação com o Pacto Raul ou Beijei uma Garota, se viajar muito em uma ligação com passarinhos. Desses três, eu chutaria ligação com passarinhos. Parabéns pelo trabalho, obrigado. A Francine Portas Tribes. Nossa, que episódio maravilhoso! Mas fiquei com muitas dúvidas, então vamos aos spoilers. Morro de medo de extraterrestres. O Felipe Xavier que gravou a aventura também. Mas gosto de sofrer, então adorei a temática. Mas vamos às perguntas e comentários. É engraçado que o medo dela de extraterrestres foi no spoiler. Ah, ela não queria dar spoiler que tinha extraterrestre. Tá bom, faz sentido. Quando o episódio começou, falando sobre naves mineradoras, lembrei da série The Expanse. Foi uma das inspirações? Não, eu não vi essa série. A mineração é Dead Space mesmo, assim como o episódio 26. E a dificuldade de comunicação, inspiração em A Chegada. Então, eu sei muito da Chegada, eu sabia dessa dificuldade de comunicação. Foi uma das inspirações indiretas ali. Mas o principal motivo de aliens que não falam o idioma é porque daí é menos pessoas pra fazer NPC e o episódio é mais rápido e fácil de ser editado. É só isso. Vão ter alguns episódios que vão ser esse ano que nem NPC falante tem. Ou tem pouquíssimos, porque acaba acelerando a edição. Mas ainda vai ter aqueles episódios investigativos em que os jogadores perguntam pra 40 pessoas a mesma coisa. Então aguardem, gente, tem pra todo mundo. Ela continua, esse episódio se passa no mesmo universo de Sangue no Espaço? Sim. Será que teremos uma continuação dessa equipe tentando se virar nesse mundo novo? Ou de uma equipe de resgate da Terra? Eu tenho aqui algumas ideias anotadas. As duas ideias são viáveis. Não sei qual delas eu vou explorar. Qual vocês acham, gente? E ela fecha aqui. A Ali Samara, ela era cativa dos extraterrestres? Ou ela foi um experimento deles também? Achei estranho ela ter medo deles. A sociedade deles é dividida em classes, em camadas. E a Ali, ela era só um experimento. Enquanto os outros alienígenas ali eram cientistas, entre aspas, daquele povo, ela era só experimentos. Ela não era muito considerada pelos seus companheiros. Então, por isso que ela não gostava, por isso que ela tinha medo deles. O Felipe Xavier comenta. Tem tanto comentário porque eu acho que o Felipe Xavier comentou vários. Vamos lá. Eu também tenho muito medo de aliens e abduções. Ainda mais depois de que vi Fogo no Céu. Eu também estou ansioso por respostas. No dia da mesa, o Guaxa não nos falou de tudo. Eu nunca falo. Matheus Belo comenta. Que episódio irado. Achei excelente demais como os jogadores conduziram suas ações. Tô com várias dúvidas. Sempre amo os episódios sci-fi e espaciais. São 2 até agora. E sim, como eu falei antes, os jogadores são metade do episódio aqui. 1. Os aliens são de fato alienígenas ou humano de algum povo que saiu da Terra tem muito tempo? Eu uso a minha carta abstenção. Não é bem isso?
Mas é por aí. E talvez seja o motivo da busca deles, olha só. Agora que a Nova Rússia foi fundada, podemos pensar em aventuras relacionadas? Vocês podem pensar, eu não posso impedir ninguém de pensar. A mãe ou a Samara tinham alguma forma de ser localizadas ou algum tipo de programação? Não tem. Entendo assim, os alienígenas queriam uma coisa, eles pegaram o que queriam. Os planetas que eles marcaram eram planetas com vida ou colônias dos alienígenas? Possíveis planetas com vida, talvez. Os alienígenas estavam numa busca direta por formas de vida, especificamente seres humanos. Eles sabiam que existiam, mas esse foi realmente o primeiro contato. Felipe Xavier, que jogou a aventura e veio aqui comentar também. Amei jogar esse episódio com o Pi e a Fê. E, claro, sua narração. Sei que não fomos para a nave-mãe e acredito que lá tinha outras coisas que tu tinha planejado. O medo do desconhecido falou mais alto. Fica aí a sugestão de uma outra aventura sobre o que tinha lá dentro. Então, eu saberia o que tinha lá dentro? Se vocês entrassem, eu saberia. Agora, de cabeça, não sei. O que os aliens falaram com os personagens durante a aventura? Qual era o conteúdo da mensagem de áudio na primeira vez que vimos a nave? O que conversaram? Quando nos encontramos? E quando a Samara entrou na nave? E por que cargas d'água literalmente toda vez que vou jogar contigo chove? Parabéns pro editor que salvou meu áudio. Como sempre, seu trabalho é incrível. Mais um episódio que me fez refletir por uma semana. Então, o Felipe Xavier no dia deu um temporal, sabe, chuva alta, trovões. Ele parou no meio da gravação para botar um colchão na janela para tentar abafar o barulho lá de fora. Mas o editor tira tudo porque não chove no espaço, né? Nem chuva de meteoros, ela só conta quando cai na atmosfera, né? Eu não sei, porque sempre chove quando eu te chamo pra gravar. Mas quando precisar de chuva aí no teu quintal, avisa que a gente prepara uma aventura. O que os aliens conversaram entre si? Amenidades, eles não tinham nenhum plano secreto. A mensagem que eles mandaram pro grupo era uma fórmula matemática. Eu sempre vi nesses negócios de comunicação com alienígena, o próprio mensagem que a gente mandou pro espaço envolve números. Era alguma coisa com números, mas ninguém passou nos testes para identificar. Era só para provar que era uma mensagem de uma raça inteligente. E eles estavam, como eu falei, procurando uma raça inteligente, especificamente os seres humanos. Os comentários quando eles viram foi, nossa, como eles são altos, ou sei lá o que eles falaram entre eles. Eu realmente queria dizer, eu sou um gênio e era sobre isso. Mas não, gente. Dessa vez não. Eduardo Kufli. Guaxa, que episódio maravilhoso. Geralmente eu curto o episódio sem ficar divagando muito. Nem nos puzzles. Mas nesse, a cada movimento eu imaginava o que eu faria diferente. A imersão foi espetacular. Parabéns pela história, como sempre, incrível. E pro Zorzal pela edição. Sim, o Zorzal. Eu falo que os jogadores é metade do episódio, o Zorzal foi a outra metade. Vamos aos spoilers. A mudança no organismo da Ada foi por conta de um erro médico, por não conhecer o corpo humano, ou foi uma melhoria planejada? Uma melhoria planejada e a única forma de trazê-la de volta à vida, entre aspas, porque também quando eles abriram ela, eles, sei lá, usaram alguma tecnologia mega evoluída que a minha cabeça não entende pra manter, sei lá, o cérebro dela vivo e o corpo dela num tipo de estase, né, de preservação, a ponto de não dar problema. E quando fecharam ela melhorada para que ela pudesse voltar sem sequela, sem problema nenhum. A Samara já tinha esse nome, ela escolheu por ter gostado do filme. Ela escolheu por ter gostado do filme. A Debbie vai encontrá-los ali na nossa Rússia e adaptar a programação e extermínio dos ETs. A Debbie, para quem não sabe, além de nossa revisora, é a inteligência artificial do episódio Eva. E talvez ela esteja já naquele planeta ou ela vá chegar naquele planeta. Um grande abraço e obrigado. Eu que agradeço. O Valdir Antônio comentou, parabéns pela aventura, agora é minha aventura favorita. As perguntas dele, os aliens eram hostis? Não. Com a Ali, sim. Como eu falei, entra na discussão da ética, né? Eles estavam errados, mas não era por maldade. Não era maltrato pelo maltrato. A Samara era uma cobaia? Sim. A mãe realmente morreu? Tecnicamente, sim. Os aliens já tinham encontrado outras formas de vida? Outras formas de vida? Provavelmente. Seres humanos, não. O que aconteceria se eles tivessem voltado à Terra? Provavelmente seriam presos e estudados pelo governo ou por uma grande empresa. Porque, eles fizeram o impensável, né? Em especial a mãe, que voltou alterada, né? O corpo dela mesmo por dentro. Talvez trouxesse até um pouco de evolução na área da medicina? Talvez. Mas o preço seria alto. Fábio Rodrigues de Paula, esse episódio foi incrível, eu fiquei muito no clima do russo. Parabéns a todos os envolvidos. O Biel, ele é um cara que ele tem vergonha de gravar, ele já fugiu de gravação várias vezes,
Várias vezes eu chamei ele... Mas quando eu consigo, é maravilhoso sempre. Vocês têm que sempre lembrar o Biel que ele é um baita jogador e que ele faz a diferença no RPG Watch. O Victor Biasi colocou: incrível, Guaxa. Eu vi esse episódio todo picotado, porque fiquei com um cagaço. Sério, amo espaço, mas se visse um ET, acho que tinha um ataque cardíaco. Agora as perguntas. 1. Teve uma hora que o Bobo soltou: foi assim que ganhamos a Guerra Fria. E todo mundo ficou mudo. Isso é uma linha alternativa onde a Rússia realmente ganhou a guerra? Não. Isso é um futuro bem distante, onde as pessoas podem comentar assuntos históricos da mesma forma que hoje a gente altera alguns assuntos históricos, algumas pessoas por motivos específicos, né? O silêncio foi simplesmente constrangedor. Houve um momento que os aliens estavam convidando um dos personagens para entrar. Quais eram seus planos caso um deles entrasse no lugar do NPC? Eu coloquei o NPC como uma figura de comando. Os jogadores até decidiram que seria a mãe deles, né? O que torna figura de comando vezes 2. Então a minha ideia era que a figura de comando não iria deixar o jogador ir pra lá. Mas caso acontecesse, o único jogador que poderia ter ido era a menina, era o personagem da Fernanda. Eles não queriam os meninos. Qual era a sua ideia no final caso fossem pra Terra? O governo ou provavelmente uma grande empresa ia aprender e explorá-los e pesquisá-los e tentar tirar todo tipo de informações deles. Eles não teriam um final feliz. Havia alguma linha de final... Quer dizer, porque eles informaram a Terra que tiveram contato. Se eles não tivessem falado nada, eles podiam voltar à Terra sem problema nenhum. Só teriam uma dívida porque eles perderam minério, né? Havia alguma linha de final em que os jogadores iriam para o planeta dos aliens cientistas? Como eu falei, a aventura estava bem aberta, mas se os jogadores tivessem isso como ideia, me levem ao seu planeta, me levem ao seu líder, era um final possível, absolutamente possível. Existe uma forma de se relacionarem com ETs tal qual o Mass Effect? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Para finalizar, a tecnologia pode avançar e entrar em realidades alternativas. Assim como a magia faz, algo me fez pensar com esses ETs algo além de simples ETs. É um excelente palpite? É um excelente palpite. Sadi Zafonato Jr. comentou o comentário do Victor Biasi. Ele botou: eu acho que os outros simplesmente já estavam acostumados com a ideia da soberba do Bobo e resolveram ignorar. Se não, gostaria de ver ou não essa linha temporal alternativa em uma aventura. Eu não pretendo entrar nessa linha temporal alternativa e acho que o primeiro caso é o certo, como eu falei antes. O Victor comenta: já pensou uma fala sua gerar toda uma realidade alternativa? E o Side continua: eu iria rir muito dessa situação. Uma simples brincadeira aleatória no comentário gerar uma aventura de RPG. Só creio vendo, digo, ouvindo. Vocês não me tente. O Bruno Cordeiro colocou: um dos melhores episódios, tá no meu top 4. Vamos lá. Pergunta: a Samara era um híbrido? Não. A Rússia não tem TV? Imagino que num futuro muito distante ela tem coisas similares à TV, mas não uma TV. O que poderia ter acontecido se os jogadores seguissem a ideia do russo desde o começo? De evitar contato e fugir, eles iam ser caçados. No caso de eles não entregar a pessoa, os alienígenas iriam segui-los até encontrar outros seres humanos, mas sem confronto direto. Aquela nave não tinha armas. Aquela missão era especificamente científica. Óbvio, se eles conseguissem danificar aquela nave de alguma forma, talvez naves de guerra chegariam. Mas aquela nave específica, ela era uma exploração, ela era da ciência. Será que existe os áudios dos aliens dublados? Se sim, o mestre poderia revelá-los? Não existe, então não posso revelá-los. No fim, foi uma preguiça minha na hora de não fui eu que editei, né? Foi o Zorzal. Mas eu sei que dá um trabalho maior, tanto para eu estar escrevendo as falas, porque eu tenho que ouvir o episódio bruto. As falas não são ensaiadas, né, gente? Então eu tenho que ouvir o episódio bruto, ver o que foi dito pelo NPC, anotar, passar para alguém, cobrar essa pessoa de entregar no prazo. Então foi mais para não ter uma fala mesmo. Bruno Cordeiro continuou: e quando apareceu a Capitã Morta, parecia filme. Fiquei tenso. Essa era a minha intenção. Porra, ganhei meu dia. Essa era a minha intenção. Disney Plus, Netflix, aí querem ideias de filmes? Cada episódio do RPG Watch é uma ideia. Vamos negociar, eu faço um pacote barato pra vocês. O João Matias: como todas as minhas possíveis perguntas já foram feitas, vou só deixar meus parabéns pelo episódio, que está maravilhoso. Me diverti demais entre me desesperar com as decisões dos jogadores e imaginar os caminhos que a aventura poderia ter surgido.
Muito obrigado, João. Comentários assim nos motivam a continuar fazendo episódios e a continuar lendo os comentários, porque como ele foi curto, é o próximo, que é da Tatiana Alves. Caramba, aquele episódio que você se segura na cadeira a cada movimento dos jogadores. Guaxa, você é genial! Continue assim, minhas quintas-feiras são mais felizes depois de ouvir os episódios. Então, genial, esse não foi, gente. Pelo amor de Deus. Eu fico ruborizado e muito feliz. Muito obrigado pelo seu comentário. Rafael Sochak, deve ser parente do Chakov. Episódio simplesmente fantástico, como sempre. Teve toda uma ênfase sobre naves mineradoras no começo, significa uma relação com sangue no espaço? Sim! E que a minha referência de espaço é Dead Space, gente. Que é um jogo que eu amo o primeiro e o segundo. O 3 é ruim. Seriam esses aliens os donos daquelas mesmas ruínas em Marte que originaram a religião talmasiana? Não. Aquela casinha era uma ideia que no fim é uma aventura que não deu muito certo, mas ela, canonicamente, na minha cabeça, ela tem um motivo de ser e não é esse. O João Filho, mais um episódio excelente. No começo achei que era mais uma referência a Dead Space, assim como Sangue no Espaço, devido à nave de mineração. Vamos às perguntas. O que aconteceria se eles apenas seguissem o trato de cada um estudar um pouco de outra civilização, destroçassem as cobaias e depois voltassem para a Terra normalmente? Aí vamos para dois caminhos. Eles avisaram a Terra antes que fizeram esse contato? Se sim, antes de entrar no planeta, na atmosfera, naves militares os cercariam e os prenderiam em busca das informações. Se eles não contassem pra ninguém, eles iriam pra casa normalmente. E daí na Terra, se procurassem as pessoas certas, talvez dava pra vender pra uma grande empresa, uma grande corp, né, uma grande corporação que iria protegê-los e ajudar nos estudos. Talvez fosse um final, não sei se mais feliz, mas mais... num mundo mega capitalista, seria um final mais feliz. Mas provavelmente, mesmo nesse caso, a mãe, a Ada, seria explorada, né? Por que a Samara tinha tanto medo assim de sua própria raça? Eles eram realmente da mesma raça? Eram da mesma raça, mas por um motivo muito específico, ela estava sendo usada como cobaia. E isso é triste. O Todê Zistino, ele comentou, ouvindo e amando. Se eles tivessem se deixado usar pelos aliens, eles seriam melhorados ou só usados como material de pesquisa? Como eu falei, o interesse era com as meninas. Se eles de alguma forma conseguissem se comunicar e pedissem para serem melhorados, entre aspas aqui, eles seriam melhorados também. E caso tivesse contato com alguns seres humanos, de corporações ou do governo, eles seriam dissecados como um alien também seria. O Diogo Melo comentou, Guaxa, parabéns, mais um episódio maravilhoso. Já entrou no meu top 3. Essa equipe de jogadores ficou excelente. Vamos lá. 1. Você pode revelar o que aconteceria se eu tivesse voltado para a Terra? Como eu falei antes, se avisassem antes, seriam presos. Se avisassem depois, talvez conseguissem um bom acordo com alguém. Porque a Alice Samara estava com medo de voltar para sua nave? Porque ela estava naquela nave de pesquisa sem ser uma pesquisadora. Então ela era uma cobaia. Os dias dela eram bem chatos e às vezes dolorosos. Pelo que senti, a Alice Samara era a moeda de troca para os experimentos. Isso quer dizer que existem outras raças inteligentes além deles e dos seres humanos? Talvez existam, mas o sentido era muito mais de... Eles já sabiam tudo sobre aquela espécime ali, que é a própria deles, né? E eles queriam conhecer sobre a espécie humana, então eles aceitaram deixá-la lá. Ninguém perguntou, mas, por exemplo, se ela tivesse morrido em algum experimento ou por algum acidente na nave, os aliens não tomariam isso como uma ofensa, nem iniciariam uma guerra por conta disso. O que é triste novamente. Você pretende fazer alguma continuação direta dessa história com os mesmos jogadores? Talvez. Depois que eu mandei essa aventura pra edição, eu fiquei, nossa, eu preciso fazer mais uma aventura nesse mundo. Eu queria até fazer uma aventura, sei lá, de gente indo procurar esses jogadores sem ter ouvido o episódio, pra ter realmente aquela sensação de exploração do desconhecido. Mas, como diz a música do episódio de Natal, foi um ano difícil, mas não estamos aqui para falar disso. Eu tive um bloqueio, eu não consegui ter ideias boas, e no fim o episódio do espaço se perdeu. Eu tenho algumas anotações, mas ainda não saíram disso, de anotações. A mãe virou uma super-humana? Em teoria, sim. Ela tá imune à maioria das doenças, talvez viva mais tempo, deve ter uma capacidade de respirar melhor, talvez consiga realizar melhor algumas atividades físicas do que podiam antes. Vamos colocar isso em regras? Ações físicas, talvez ela role um dado a mais. Eles tinham armamentos ou será que só os humanos têm esse pensamento destrutivo? Interessante, eles não tinham armas.
Eles, sei lá, eles tinham coisas que talvez eles pudessem improvisar, mas eram todos ligados à pesquisa. Não era uma nave de guerra. Mas como eu falei, se algo fosse danificado ali, se a nave fosse atacada, outras naves podiam chegar depois e elas não seriam tão boazinhas. Novamente, muito obrigado pelo episódio. Eu que agradeço pelo seu comentário, querido. O Lucas Zambon comenta: episódio excelente. Tava sentindo falta de um sci-fi por aqui. Prometo mais um pelo menos esse ano. Vamos lá, vamos tentar, vamos esforçar. As perguntas aqui seriam: esse cenário se conecta com algum das outras realidades de outros episódios? Como dito lá em cima, sim. Os astronautas conseguiram ocultar a Terra dos aliens? Sim, mas não era a intenção deles diretamente encontrar a Terra, tá? O que eles queriam, eles conseguiram. Visto que eles fizeram experimentos na Mãe, possivelmente podiam ter extraído informações sobre a Terra. Poderiam. Veremos mais da Nova Rússia? O pessoal vai encontrar o Matt Damon? Matt Damon é referência ao Perdido em Marte? Um ótimo livro, inclusive, pessoal. Se bem que você está falando do Matt Damon, deve estar recomendando o filme, que é bom também, mas sendo nerd babaca de sempre, o livro é melhor. Continuando. O que eles descobririam se fossem para a nave-mãe dos aliens? Eu também descobriria, porque, como eu falei, eu não tinha nada anotado sobre isso. Apenas que era uma grande nave de pesquisa. Talvez outros aliens cientistas, outros aliens sendo cobaias. Talvez tivesse uma explicação do que eles estavam procurando, do que eles encontraram, na verdade. Não saberemos. Os aliens eram mesmo uma raça de cientistas? Seria possível que eles entrassem armados na nave-mãe, dizimaram os aliens? Então, eles não eram uma raça de cientistas. Eles são quase como formigas, talvez, só que com mais estruturas de classes, operários e tal. Ali estavam cientistas, cobaias, talvez algumas operárias de limpeza ou da própria condução da nave, mas não haviam guerreiros ali dentro, tá? Óbvio que mesmo um cientista, pegar a Thaís Botia que grava, que o RP Guacha que gravou os episódios de Cavaleiros do Bicho, por exemplo, ela é uma cientista, mas ela pega algo que sirva no laboratório, algo para cortar. Eles cortaram a Ada sabe, facilmente. Sei lá, um bisturi de luz, se fosse. Eu acho que a Thaís Botia, mesmo sendo a cientista, ela seria perigosa. Então, aqueles cientistas estavam em maior número. É óbvio, com arma de fogo, no caso armas laser, né, mas arma de tiro à distância, talvez eles tivessem alguma chance. Mas nunca subestime o poder da ciência. As mudanças da mãe têm efeito prático ou foi somente gambiarra para arrumar o corpo da mãe? É uma gambiarra com efeito prático. Ela foi melhorada. Rodrigo Coelho, parabéns, Guaxa. Episódio incrível e tenso. Sei que já tem perguntas demais no post. Tem, cara. Pelo amor de Deus. Tem já demais. Para. Não, mentira, gente. Pode deixar os comentários de vocês. Mas preciso do fundo da alma saber. 1. Se houver continuação, os humanos serão tipo do filme do John Carter, com mais força e velocidade? Se os humanos tiverem acesso às modificações da Ada, talvez. 2. A Ali se chamava Samara mesmo? Ou era tipo um arauto da morte dos aliens, tipo a fita do chamado? Ela só gostou do nome. Eu sinto muito... Cada vez que eu tenho que responder isso, eu me sinto mais idiota. Mas é só o nome, gente. É só ela escolheu porque ela achou Ali um negócio meio... Era como se você fosse encontrado por alienígenas e não conseguisse pronunciar o teu nome no idioma deles e eles te chamassem só de Uma. Vem cá, Uma. O que você tá fazendo, Uma? De humano, sabe? Os aliens tinham conhecimento bélico? Sim. Embora não na nave. Os aliens aprimoraram a mãe ou roubaram o corpo dela? Eles aprenderam o que queriam aprender e deram uma melhorada porque simplesmente botar no lugar não iria trazer ela de volta à vida ou manter a vida dela, caso eles tenham só segurado ela por um tempo, né? As gambiarras melhoram o suficiente para que o corpo volte sem estar rejeitando nada e tal. Se quando eles chegassem na Nova Rússia, eles falassem para a mãe, estamos na Terra novamente, ela iria saber que não? Ela estava amarrada, ela não teve acesso à ponte de comando, né? Sem acesso à nave, ela poderia acreditar. Ela ainda ia achar estranho, porque uma grande área verde na Terra do futuro não é algo que eu acho que vai existir. Então, ela acharia muito estranho. Ela acharia que talvez pousamos num parque, numa das pequenas praças mantidas por grandes corporações, mas ela iria estranhar de qualquer forma. Tá acabando, vamos lá, gente. O Sade Zafonato Júnior colocou: salve, Guaxa! Finalmente cheguei nos semanais. Bem-vindo, querido.
Depois de ver a recomendação no Pauta Secreta da OPEX, acabei viciando no Guaxaverso, que não existe, e cheguei aqui. Por sinal, eu tô pra gravar uma aventura inspirada em One Piece com o pessoal da OPEX, mas a agenda deles é complicada. Assim. Mas vamos lá. Dito isso, vamos às questões. Vamos às suas questões. 1. Qual seria a função do cubo? Além de mostrar a localização, ele é um mapa estelar. Tipo, é um mapa para se localizar no espaço. Porque enquanto o mapa ele é 2D, ele seria um mapa 3D. Porque o espaço tu não te desloca só sentido leste, oeste, norte e sul, né? Tu tem eixos diferentes. Então ele é simplesmente um baita mapa estelar com tudo que aqueles aliens conheciam. 2. Minha maior dúvida é: qual seria o caminho que a história tomaria se alguns dos personagens tivessem conseguido compreender a mensagem? A mensagem inicial eram números. Eles iam saber que quem está mandando é uma raça alienígena, eles chegariam a essa conclusão, avançada o suficiente para conhecer matemática. O que os jogadores fariam com essa informação? Eu não sei. Por que nenhum outro jogador quis tentar fazer o teste para tentar decodificar a mensagem? Eu não sei. Sim, na hora ou eles acharam que o personagem deles não iria tentar aquilo ali, ou não tinha conhecimento. Foi pelo roleplay, eu acho válido. Qual era a ideia que a Ali Samara queria passar com o filme? Era simplesmente para dizer que ela tinha escolhido o nome? De novo, desculpa, gente. Ela só queria escolher o próprio nome, porque você ser chamado por metade do nome da sua raça, ou por como aquele povo acha que é o nome da sua raça, não é legal. Planeja inserir mais alguma ideia, referências a Akuma no Mi de One Piece em algum episódio futuro? Como eu falei, eu pretendo gravar com o pessoal da OPEX e é tudo que eu vou dizer. Sim. Se o que os aliens fizeram, o que fizeram com a capitã na mini-nave, fico me questionando o que poderia haver dentro da nave-mãe. Eu também pergunto. 7. Foi mencionado durante o episódio o envio de mensagens para a Terra. Quais seriam as possíveis ações que o pessoal que recebeu obteve? Uma possível outra aventura envolvendo essa situação mencionada seria possível no futuro? Como eu falei, eu pensei em fazer isso. É uma ideia válida, sim, de mandar um grupo para buscar. A Terra está interessada, tanto os governos, que não tem tanto poder neste mundo, mas grandes corporações têm interesse, sim, em tecnologia e vida inteligente. Os jogadores são um alvo, assim como os alienígenas. Então pode render futuras aventuras. E por último, mas não menos importante, Eduardo Azevedo, Z75. Adorei a referência, Guaxa. Até porque adoro esse episódio também. Beijo no coração. A nave se chama Zenith 75. E, de novo, a genialidade está no pessoal do grupo de padrinhos. Porque tanto o nome da mãe, que é uma referência da aviação, né, da Eida Rogato, quanto o nome da nave, quanto o nome de alguns elementos apresentados nesse e em outros episódios, foi sugestão dos padrinhos. Eu cheguei lá, olha, preciso de um nome para um NPC que é assim, assim, preciso de um nome de um NPC que é de tal forma, e o pessoal foi me ajudando. Falando em patronato, quer fazer parte do grupo do Telegram e poder dar ideias para os nomes dos personagens? Quer gravar para NPCs quando eu não tenho preguiça de fazer como eu fiz com os aliens, de deixar eles sem voz? Mas tem a mãe, foi feito pela Sinara, que é uma madrinha, que é você lendo o sistema de regras no início do próximo episódio. Não no próximo, porque o próximo já tá marcado, é o Gilles. Ele já mandou, eu tenho vários já para usar, e já tá definido que o próximo é ele, porque eu já tô adiantando aqui. Mas para episódios futuros, seja nosso padrinho. Você faz parte de um grupo no Telegram, na verdade de uma comunidade no Telegram cheio de grupos. Tem um grupo principal de bate-papo, tem um grupo só para discutir spoiler do episódio, tem grupo de vários idiomas, tem grupo de perrengues doméstico, tem um grupo além do arco-íris, tem um grupo só das meninas. Você recebe o episódio antes, o próximo episódio que sai quinta-feira no feed, que é o meu favorito dos que saíram esse ano, e que provavelmente vai perder para esse do primeiro contato, porque tem muita gente colocando no favorito seu. Os padrinhos recebem na segunda-feira. Segunda noite, o link tá na mão deles. Vai sair quinta-feira no feed normal para todo mundo que não é padrinho? Vai. Mas para quem é padrinho, sai segunda. Normalmente sai segunda, embora esse início de ano eu tenha atrasado algumas vezes, mas foi um ano difícil. E não estamos aqui para falar disso. Foi um ano difícil também, uma explicação de por que a gente não... O Cavaleiros do Bicho deu uma atrasada. O Cavaleiros do Bicho deve sair no grande mês de aniversário, que é entre o meu aniversário e o aniversário do RP Guaxa, em que a gente faz um mês de episódios semanais. E vai ser uma loucura, porque vão ser episódios toda quinta-feira
e vai ter também o Guaxaverso sobre cada um desses episódios. Então você vai ter episódio regular e o Guaxaverso, 2 podcasts por semana. Eu tô full. Falando em padrinhos, vamos agradecer aos novos padrinhos. Obrigado ao Christian Michael Voltolini, ao Luiz Edevaldo Correia, ao João Filho Freire Lopes, ao John Lennon Fabrício Silveira e ao Vitor Coutinho Fernandes. O PicPay passou por instabilidade recentemente. Eu mesmo fiquei sem poder acessar a lista de padrinhos durante alguns dias. Outros podcasts passaram por isso também. Então vamos lá, dá uma olhadinha no perfil de vocês lá no aplicativo do PicPay. Vai lá em assinaturas, vê se tá tudo certo, se tá assinado direitinho, dá uma conferida. Não tem como eu olhar o de todo mundo e ficar avisando. Dá uma conferida, quem é do padrinho também, vê se tá caindo direitinho lá. Se você quer apoiar esse projeto, né? Vê se tá tudo certo. E se você ainda não apoia, venha nos apoiar. Eu esqueci de colocar no episódio passado os erros de gravação que o Zorzal costuma separar, então eu tô deixando aqui após o bip. Dito isso, vamos lá. Tirar o Covid da garganta. Esse é o nome do meu gato. Covid? Isso, Pinheiro, isso. Realmente, ia ser Aventuras maravilhoso. pra cima, vamos lá. Ué, é uma aventura séria. O bom é que como essa aventura sai início do ano que vem, ainda é tema do momento. Ainda é atual, é. Vamos lá. No futuro de novo. Mas você tá no espaço e ninguém tá te vendo, né? E nem me ouvindo gritar. E não vai te ouvir gritar. Quer dizer, vai porque tu tá com o comunicador do traje, né? Ah, gente, acho que a gente pode se identificar, né? Falar que nós somos da nave Unicórnio. Nossa, cadê o nome aqui? Deixa eu até pegar aqui que você mandou, eu acho. O modelo da nave é uma Zenit 7500. Mas o nome é unicórnio Não, mesmo. o nome é Unicórnio, não é? É, vocês chamam de unicórnio. A mãe de vocês batizou de unicórnio. Então fala que é da nave Inclusive, Unicórnio, né? Se puder imaginar a nave, eu imagino ela um cilindro com uma antena assim na frente, que nem um chifre. É o que eu tô imaginando, é igualzinho. Essa antena não pode ser uma arma, não? Que o Pinheiro, o chifre esse que o Pinheiro direcionou para outro lado agora. Maravilhoso. Deixa eu voltar a dormir aqui, pera. Eu tô sonhando com o unicórnio. O unicórnio, em vez de uma nave, a gente tá montado no unicórnio navegando no espaço. Esse é o sonho que eu tô tendo. O Russo tá com o dedo coçando pra dar o enter lá. Vocês dois chegam a... Eu tomo um susto, o cubo fica... Eu fico brincando de peteca assim, eu pego ele com cuidado, sabe? Okay. Meu Deus! O tablet tem rastreio, Guaxa? Hã? O tablet tem rastreio? Como que é rastrear eles? No espaço, não. Caso eles levem o tablet pra nave, eu entre na nave, eu consigo achar o tablet? Tem que apontar a antena da nave pro tablet. Como é que eu vou abrir um boletim de ocorrência, né? Eu perdi meu tablet. Se é um sistema de GPS apontado pro tablet, vai ficar difícil. Meu tablet foi roubado por 2 serizinhos, baixinhos e cinza. O seguro não vai acreditar nunca nisso, tá? Era uma nave gigante, verde, cheia de espeto. Quem roubou o teu tablet? 2 aliens numa nave. Ai, vai ser difícil isso, viu? Senhor, você tem que tomar menos vodka, senhor. Vamos lá, editor, divertiu? Vamos lá, corta tudo isso. Ô, Guaxa, eu vi que os alienígenas estavam batendo o dedo no tablet. Eu quero avaliar um pouco com mais cuidado, ver se tem algum botão escondido naquele cubo que ele me passou. Rola um dado. 4. Não. Eu tô assim, com a... Lorena, olha só. Clique, clique. Eu consigo apagar e acender a luz. Clique, clique. Eu tô achando aquilo muito divertido, tipo... Meu Deus, só não mostra a autópsia da área 51. Não sou doida, né? O Felipe, tu tá num chuveiro? Eu ia comentar, começou a chover que nem no dia da minha primeira aventura. Mas tá, tudo bem. Tirando o ruído, que eu tô deixando meu microfone mutado. O bom é que eu não posso nem começar a chover onde vocês estão, pra dizer que é efeito especial da tá chovendo meteoro. Que vocês estão... Que é no espaço. Na dúvida, você pode dizer o seguinte, que pelo menos quando eu não estiver falando, ele muta o meu canal. Agora, quando eu estiver falando, vai ser uma tristeza tirar esse ruído. Tá. Zorzal, ainda bem que tu é bem amigo do Felipe. Boa sorte. Tá parando de chover aqui. Vai melhorar. Mas, caramba, o Felipe foi tomar banho na gravação. É sempre assim, cara. Da outra vez caiu um raio, depois caiu uma árvore. Que falta de respeito, cara. Foi tomar um banho. Eu fiz de tudo pra fechar a janela.
Mas não funcionou. Eu não quis interromper. Fala, gente, tá chovendo horrores. Desculpa. Só deixa eu ver se eu consigo resolver esse ruído, gente. Tá brabo. Tá. Tá. Nisso, enquanto o Felipe tenta resolver, deixa eu pôr meu gato pra fora. Que abriram a porta aqui, ele entrou e ele tá miando aqui do lado. Pobre Sputnik. Tu sabe o que ele foi fazer, né, Pinheiro? O quê? Qual deles? Ele foi ligar pra São Pedro. Tá, ele pode, né? Ele é padre. Ele pode, ele tem um telefone direto. Ele, lá na Ramal, né? Tem lá todos os santos. Tem o ramal, tem. Qual o santo das causas impossíveis mesmo? Tá precisando. Ai, vamos todos morrer. Santa Rita? Das causas, Sei lá, mas chama essa aí também. Não, o Google disse que é. Chama ela aí pra participar da aventura. Ah, que legal. A gente só tem um ZTzinho que vai matar a gente vai virar... Pô, Vamos colocar sonda na gente. Vamos colocar boa. sonda, né? Vão mesmo. Eu tô com mais medo do russo fazer alguma coisa do que do ZT. O russo tá pensando quão rápido ele consegue dar 4 tiros. Nossa, virou... É só isso que o russo tá pensando. O russo tá se sentindo o próprio Billy the Kid, né? Então assim, vou matar todo mundo. É uma opção. Ô Zorzal, você que tá ouvindo isso tudo aí, né, no futuro, você sabe que eu tô certo. Quando você terminar de editar, você vai falar, ele tava certo. Quando tiver todo mundo morto no enterro... Pior que você vai passar de 2 horas e muito, e daí aumenta o preço. Desculpa, Zorzal. Eu mesmo vou editar e cortar essa parte. Como é que você vai achar essa parte? Deixa eu estourar o som aqui. Pronto. Tem 2 sons estourados aqui no meio do negócio. É pra cortar. Felipe. Aqui também estourou, pra saber mais ou menos o local. A gente não sabe quando é que o Felipe vai voltar. Não, mas Não. você já sabe, Não, mas você já sabe onde procurar. Nessa região começou. Você já sabe onde procurar. Por essa parte. Facilitar seu trabalho. Quando o Felipe vai voltar, quando ele mudar de casa. Daqui a 3 dias. Ele tá remando. Tá remando pro lugar. Né? Hoje ele vai no OLX, vai encontrar uma casa, ele vai chegar nela, vai alugar. É Airbnb, ele vai, é só por hoje. Ah, mas já tá na hora Felipe, dele parar tá de morar na montando. igreja já. Ele tá montando uma cabaninha assim no quarto, sabe? Pra tentar abafar o som da chuva. Mas esses dias, a última vez que eu fui trabalhar presencial, eu saí de casa, tinha sol, em outra cidade, eu pego uma BR, né, 470. No meio da BR existia uma parede de água, então eu dirigi grande parte na chuva. Uma hora essa chuva, ela não foi diminuindo, ela parou. Ela tava chovendo num ponto específico da 470, e era ali. Engraçado. Eu já passei por isso já, Mas de ver a Em chuva. estrada isso é engraçado. Tu vê a chuva e através. Você vê, passa uma por casinha de dentro e chuva. sai da chuva, você fica tipo, hã? O que tá acontecendo? Se eu calculasse e Ai, meu procurasse Deus. o centro daquela chuva, tinha o Felipe. Ai, meu Deus do céu. Não resolveu muito, eu Não acho. resolveu nada, na real, mas... Assim, a hora que a água começar a passar da tua cintura, tu avisa a gente. Tá. Vocês estão me escutando agora? Tá uma Péssimo. bosta o teu áudio. Era melhor com a chuva. Pelo menos Agora- antes seu áudio tá. tava bom, pelo menos. Meu áudio tá ruim agora. de Não, novo, agora né? tá bom. Não, agora ficou bom. Não, agora melhorou. Tá, eu vou tentar fazer alguma coisa pra Agora ajudar. tá bom Assim sem a tá chuva. Mas... Não, mas assim tá Eu não bom. sei o que você fez não, mas Tá bom. funcionou. Então, eu tô com uma camisa na frente do Tá microfone. Tá. Eu tô com um colchão na janela e tô Nossa. com uma camisa na frente do É o microfone. colchão Eu que você falei vai que tá quase dormir? criando uma cabaninha. Calma, é o colchão que você vai dormir? A janela, Não, mas a janela tá infiltra. fechada e o colchão tá do lado de dentro. Não, o colchão tá do lado de dentro. Não, vocês não estão entendendo. Ainda tá... Dá pra escutar, né? Não, tá bem melhor. Mas Não. aí um pouquinho. Não, beleza. Se tá me escutando, tá ótimo. O ruído da chuva parou? Sim. Parou. Uhum. Tranquilo. Não, beleza então. Acho que dá pra julgar sim. Caramba. Vai lá. Então, de Ok. novo. Carlos, os alienígenas Eu. estão te conduzindo até a porta. Uma dica de quem tá acostumado a mexer com animais. Antes de espetar ela, espete seu irmão. Para que ela tenha confiança no que você está fazendo, porque senão... Não, eu posso me espetar também, né, sabe? Só mostrar, ó, tipo, de boa. São seres avançados também, Imagino que eles não precisam mais espetar as pessoas para tirar sangue. Eu espero que a humanidade evolua, não precisar mais de digestão disso. Sim. Ô, Lorena, eu acho que você pode tentar puxar um genoma desse sangue aí, não? Com o que ela Sim. tem na nave, não. Eu não tenho máquina, acho que, suficiente. Não, se fosse uma nave Eu não russa, não consigo. teria esse problema. Se fosse uma nave russa, não teria esse problema. A Lorena botou, tá temperando vocês. Não é isso.
agora a gente tá com um gostinho de sal. Ok. Tem um botão de autodestruição na minha nave só por... Não, Só caso eu não é precise. da Acme essa. Tá bom, então eu não vou falar. Vai ficar sem acontecer. Porque eles têm uma câmera de desinfecção. Só que se eu levar algo infectado dentro do meu traje e espalhar lá dentro, se ter uma biologia parecida com a nossa, a gente consegue espalhar uma doença. Quando chegar isso na nave deles, eles vão morrer. Mas assim, a nave de vocês não carrega doenças até onde eu sei. Né? Isso são onde tão... nós Isso somos são tantos saudáveis. cis Calma. que você não... Não, Carlos, você tá desesperado. a gente tem uma fonte infinita de bactéria. Sério, a gente tem uma fonte infinita de bactéria. A gente tem um reservatório de... Você sabe do que a gente tem um reservatório? É só misturar com Não, água a e solta gente isso lá não dentro. tem. A gente joga isso no espaço. Eu não sei em que espécie de buraco você tá saindo, mas não. Eu faço isso em 2 minutos. Pensa. Não, Carlos, é um plano muito maluco que as possibilidades Muitas de dar variáveis. certo são mínimas. É. Matemática, Carlos, matemática. Aquilo que você Guaxa, não gosta. peraí, Guaxa. Ele teve contato com o sangue da minha mãe, né? Ele limpou com a mão? Sim, eu tava com uma luva, mas sim. Ah, então eles vão morrer. Pronto. Eu concordo com a ideia do Chekhov. Eu acho que a gente tem que ir pra outro lugar e ver se eles seguem a Tipo, gente. vocês estão tendo essa discussão, a nave já tá soltando do asteroide. Já apertei enter, tem uns 5 minutos já. Eu não sei o que vocês estão discutindo legal mais que- aí. Tá. Acho O legal que processo tá assim, democracia a que se nave dá dane, até né? uma tremida. Caraca, cara. Nos Estados Unidos eram 2. Referência. Vamos lá. Eu tô muito querendo entrar nessa nave e fazer o que o ser humano faz de melhor. Mas. O Carlos de um Dá um simples geólogo calmante virou o pro Carlos, Schwarzenegger. Dá um calmante pro Carlos aí que eu não tô afim de morrer de graça. Carlos tá caçando o predador. Eu tô assim, Essa frase tinha que ser do russo. Se ele sangra, ele pode morrer. Tinha que ser a frase do russo, não do Carlos. O russo é: se eu sangro, Tá. eu posso morrer. Peraí, você tá me dizendo sério que isso é verdade? Meu Deus! Eu achava que isso tudo era um bando de maluco. Ela nem te mostrou o filme ainda, né? Ela tá só apontando pra ela, calma. Tá bom, desculpa. É o. É bem menor. Tá me ouvindo? Caiu. Guaxa. É bem menor do que a. A Samara chegou nele. Faltou luz, editor. Rapaz. Guaxa, se você está entre nós, bata É na bem mesa. menor que o planeta de vocês? Deixa eu Meu tentar voltar. Deus, você chega e. Eu acho que foi abduzido. Oi, Zorzal, você que tá escutando no futuro, eu queria dizer que não foi culpa nossa, tá? É. Eu só queria dizer que eu fiz o possível para não demonstrar o medo. Mas eu tô tremendo as pernas até agora com a cena da nave dos alienígenas. Desculpa, Felipe. Você tem medo, né? Cara, a cena dela na maca, eu agradeci muito a Deus que eu não tava no lugar do Chekhov. Eu fiz a única coisa racional que eu poderia fazer, que é, né? Eu vou embora. Eu tenho que convencer o Carlos a ir embora. O que eu Não, posso... tá tudo bem, de boa. Tá vamos, ótimo. Eu vou fazer o quê? Não, mas você tá indo muito bem como Chekhov. Não, maravilhoso. O problema é que eu acho que eu tô indo pra outro lado do que o Guaxa Guaxa quer sempre. Eu tô com ressentimento aqui, mas é o Chekhov, não sou eu. Não é minha culpa. Desculpa, Guaxa. Ai, Ele nem tá escutando. ele vai escutar faltou a luz depois lá na o casa. áudio. Ah, pois é. Ah, meu pai. Ai. Pelo menos meu Audacity tá aqui gravando ainda. Aí o Guaxa perde O meu todo o também. áudio dele. Nossa senhora. Não, o Craig tá aí. Meu Deus. O Craig Tá me ouvindo? Tá salva. ligando É, pro graças Guaxa a aqui. Deus, né? Tá me ouvindo? Guaxa, ai. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá, já eu te tô ligar, no já. 4G. A gente já tava com medo Perdão. que a Samara tinha te achado. É, e aí Não, vocês assim, chegam faltou no luz, planeta e silêncio. Eu tô no. Só, era o final do episódio, mas vamos lá, deu 3 horas. Fudeu. Você conseguiu salvar? Mas tá bom. Vai ficar mais caro esse episódio. Vamos lá. Você chega no planeta. Vocês ouviram só isso? Chegou no planeta e acabou. Foi. Uhum, Aí soltaram a mãe de vocês, né? isso. Uhum. Tá, continuando então, editor. Quer dizer, eu já falei, tá ali no áudio já gravado do Audacity, mas eu falo de novo, tu pega o que for melhor. Eita. Vocês nós chegam não no sabemos planeta. o que aconteceu. Fiquei até nervoso com a fada de luz, mas vamos lá. O fada é que tá quente e tá sem ar-condicionado. Vamos lá. Nossa. Eita. Vocês chegam no... Ai, tem a bateria do celular também. Quanto é que eu tenho de bateria? Eu tenho 4% de bateria.